Homilia, 24 de julho de 2022, Lucas 11, 1 a 13, a oração do Pai Nosso, 17º domingo do tempo comum. Pedi e recebereis. A liturgia de hoje nos apresenta o texto de Lucas com a versão do Pai Nosso. Interessante porque o que Lucas quer revelar aqui é um Deus bondoso, misericordioso, que pode ser chamado de Pai. Basta ter presente o que dizia Voltaire, que ninguém gostaria de ter neste mundo um pai como Deus. Ou também aquilo que dizia Engels, que quando alguém conhece um Deus mais severo e maldoso que o próprio Pai, se torna um ateu. E essa é a imagem que muitos cristãos divulgaram, difundiram, criando ateus mundo afora. Mas Jesus, ao contrário, quer mostrar um Deus misericordioso e bondoso e que dá coisas boas para os filhos e que atende quando é invocado, dá precisas instruções sobre a oração e nessa oração aprender a chamar Deus de Pai. O Pai Nosso é encontrado em 3 versões, na Didaqué, fora da Bíblia, aquele catecismo primitivo da Igreja, e a versão de Lucas e de Mateus. Comparando a versão de Lucas e de Mateus, nós observamos que Lucas é mais breve, tem 5 pedidos, Mateus mais longo, 7 pedidos, o que nos leva a concluir que o texto mais antigo, mais original, mais próximo de Jesus é o de Lucas, porque não era comum, não era costume na comunidade cortarem, eliminarem textos, frases transmitidas pela tradição. Era muito mais fácil que alguma coisa fosse acrescentada, nunca tirada, omitida, cortada. Por isso Lucas é o mais antigo. Embora não podemos dizer que Mateus de próprio punho sentou e escreveu mais 2 pedidos sobre esta oração. O que aconteceu é que havia uma tradição litúrgica em andamento, e nessa tradição litúrgica, as comunidades que rezavam foram acrescentando outros pedidos que eram necessários e importantes para a vida de fé delas. Também é interessante observar o contexto diferente em que Lucas e Mateus apresentam a oração do Pai Nosso. Mateus se coloca lá no coração do Sermão da Montanha, quando Jesus está ensinando. Lucas a coloca num contexto em que Jesus está rezando. E quando Jesus está rezando, diz, os discípulos se aproximam e pedem para que os ensine a rezar como João ensinou os seus discípulos. Jesus, interessante, está num certo lugar, mas não está na sinagoga nem no templo, lugares para onde ele vai para ensinar e para corrigir. Portanto, uma visão de um Deus juiz severo, pronto para castigar. Os discípulos, na experiência de Jesus, pedem para aprender a rezar. Jesus não dá fórmulas, não dá horários, não dá métodos, modos, mas ele vai ensinar uma certa atitude que devemos ter diante de Deus. Importante ver que aqui, então, a oração para os cristãos tem sua raiz no próprio Jesus. Não é uma coisa acrescentada depois. Outra coisa importante que Lucas deixa aqui é sobre a necessidade da insistência, perseverar na oração. E também ele vai procurar corrigir uma falsa expectativa, ilusões de que Deus, então, para quem insiste, cederia e atenderia qualquer coisa que pedisse. Não, no final, fala da necessidade da insistência, mas vai dizer também qual é o objeto da insistência, que é o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a força de Deus, a capacidade de Deus amar, que nos coloca em sintonia, então, com o projeto, com a bondade de Deus neste mundo. Em Lucas temos, então, esses 2 ensinamentos grandes, e também que ele é a versão, ou melhor, Lucas possui a versão mais próxima do original.
contexto é esse de chamar Deus de Pai. Não chama onipotente, excelso, altíssimo, mas Pai, termo familiar, de intimidade. Dirigir-se a Deus como Pai. Deus não quer sacerdotes adoradores externos, cheios de incenso, e nem escravos obedientes, mas devotos, mas Ele quer filhos. Porque o Pai transmite toda a sua vida aos filhos. E por isso Deus, como fonte da vida, que transmite essa vida, pode ser chamado de Pai. O primeiro pedido é: santificado seja o teu nome. O verbo santificar significa consagrar, porque é algo de grande valor, o nome de Deus. E devemos observar que o texto de Lucas nos coloca num passivo divino o verbo. E no passivo divino nós temos Deus como sujeito real desta frase: santificado seja o teu nome. Não são os que rezam, os cristãos, os judeus que santificam o nome, mas é Deus que santifica o próprio nome. Passivo divino, o sujeito é Deus. Então não significa que santificar o nome é simplesmente não blasfemar, mas significa que se pede que Deus mesmo haja de tal modo que seja reconhecido então como o santo no meio. Ser reconhecido como Pai, e um Pai que é santo. O nome de Deus é santo. E o amor do Pai não é um amor que vai para o Filho que tem méritos, mas o Pai, ele vai ao encontro da necessidade dos filhos. Então Jesus está convidando para que esse nome seja reconhecido de Deus e que Deus haja para fazer reconhecer esse nome. E Deus não é um Deus que castiga, um Deus a ser temido, mas um Pai com amor incondicional. Um segundo pedido: venha o teu reino, que significa que o reino se alargue. Como é uma comunidade que recebeu as bem-aventuranças, o reino já deve estar presente. O reino de Deus não significa um lugar geográfico, mas um lugar onde Deus está presente e governa. E Deus não governa impondo leis, mas comunicando o seu espírito, isto é, a sua própria força, a sua própria capacidade de amar. Como dissemos, o Pai Nosso nos foi entregue em 3 versões, e ali aparece uma palavra bem difícil, que Orígenes já dizia que ela não existe na língua falada e nem no grego literário, epiousios, ton arton epiousion, que foi traduzido como de cada dia, ou da nossa necessidade, e São Jerônimo traduziu como supersubstancial, isto é, que vai além da substância, e que depois vai ser traduzido por o pão nosso de cada dia. O supersubstancial, traduzido depois por cotidiano, cria, porém, um mal-entendido, porque Deus é insistente também em ensinar que não devemos nos preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, mas confiar no Pai do céu. Olhem as aves, olhem os lírios. Então, quem é esse Pai? Quem é esse pão que vai além da substância? É o próprio Jesus, que é a fonte da vida da comunidade, é a fonte da vida como palavra e como Eucaristia, como pão da Eucaristia. Outro pedido: perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. O argumento usado aqui, cuidado, para obtermos o perdão é que nós também perdoamos, não quem nos ofendeu ou quem provocou alguma falta, fez alguma falta, mas os nossos devedores. Trata-se aqui de dívidas materiais. Uma comunidade que recebeu e acolheu a mensagem das bem-aventuranças não pode ser composta por devedores e credores, uns dominando os outros. A prova e a segurança de que Deus está presente, que existe a presença de Deus,
é que na nossa comunidade não há devedores e credores, mas somos todos irmãos. E o último pedido, não nos deixeis cair em tentação. Literalmente seria cair na provação, ou na hora da prova. E que prova é essa que a comunidade pede para não cair? É a prova na qual ela já caiu. Jesus havia pedido aos seus discípulos que o acompanhassem ao Monte das Oliveiras para que ficassem perto dele, orassem na hora de enfrentar a prisão e a morte. E todos falharam. Então a comunidade consciente pede para não ser abandonada no momento da provação e da perseguição. Todos esses ensinamentos, Jesus ele vai completar com a insistência na confiança em Deus, com 3 verbos, 3 é um número completo, definido. Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Quer dizer, confie plenamente no Senhor. Mas Jesus não é que deixa aberto para pedir qualquer coisa, porque ele define qual é o objeto do pedido do fiel. O que ele deve pedir é o Espírito Santo. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas, muito mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a força necessária para realizar o desejo, a vontade do Pai. E como Deus não governa emitindo decretos e leis, mas Ele governa comunicando o seu Espírito, nós devemos pedir esse Espírito. E Jesus garante que Ele será concedido. Todas as outras coisas que necessitamos, o Pai dá, porque Ele é bom e se preocupa mesmo antes que os filhos o peçam. Insistência na oração, confiança em Deus, e Deus está próximo, Deus é Pai. Não estamos sozinhos e abandonados. Rezemos, portanto, com insistência para trabalharmos com alegria no reino de Deus.